Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da parceria musical Filmes Autoconhece-Cinema. Eu sou o Bruno. Eu sou o Ulisses. E eu sou o Luciano. Lembrando que na descrição desse vídeo você tem lá toda a mídia social, o site do Autoconhece-Cinema, para você conhecer um pouco do trabalho. E também neste canal, na parte de playlist, você tem a playlist da parceria, a primeira playlist, né? Com os 5 primeiros episódios dessa parceria musical Filmes Autoconhece-Cinema. Bruno, deixa eu só quebrar o protocolo um pouquinho. Já vou pedir para as pessoas que estão assistindo, vocês por favor já curtam, já dá um joinha aí, porque a gente deixa pro final, o pessoal esquece, eles assistem, que legal, esquece. Então já curte, já comenta, já compartilha, vocês já acompanham o nosso trabalho, então por favor já ajuda a divulgar para a gente crescer. É isso aí. E hoje a gente está aqui para falar sobre um filme de 1997, um filme Gênio Indomável, escrito pelos amigos Ben Affleck e Matt Damon, e estrelado pelos dois, pela Minnie Driver e pelo grande Robin Williams. E vamos começar então. Luciano, Gênio Indomável, como é que você usa esse filme no seu trabalho aí do autoconhecimento? Muito bom. A estreia, na verdade, Matt Damon e Ben Affleck, né? Estrearam aí muito bem. E o único filme que o Robin Williams ganhou o Oscar, né? Então o filme é bem... Eu acho ele genial também, gosto muito do Robin Williams. Mas é um filme que traz muitas reflexões. Primeiro porque a gente fala muito sobre psique humana, né? Sobre... todo filme que a gente faz tem análise comportamental de um psicólogo ou de uma psicóloga. E esse filme é um tratamento, né? Ali do Sean, que é o personagem de Robin Williams, com o Will, que é o Matt Damon. E dá para aprender muito nesse processo, o quanto os bloqueios que as pessoas têm, os medos que elas têm, como você lida com pessoas difíceis, né? No caso do Will, é um cara, um gênio realmente indomável. Então, tem muitas questões que podem ser trabalhadas nesse filme e realmente os encontros, quando a gente faz de Gênio Indomável, trazem reflexões muito fortes sobre as pessoas que nos cercam, sobre nós mesmos. Sim. Então é um encontro muito bonito de fazer. Então esse filme ele foi dirigido pelo Gus Van Sant, tá? E escrito pelo, como o Luciano falou, o Ben Affleck e o Matt Damon, que fizeram outros filmes. Até eu acho que o que mais se destaca, na minha opinião, é o Dogma, que eu gosto bastante. É um filme bacana, até depois pra gente falar. Podemos fazer. É bem legal o Dogma. Mas eu acho que esse é o primeiro e o melhor trabalho dos dois juntos, que é um puta filme, assim, uma puta história. Eles se escreveram quando tinham 20 anos, né? Imaginar que acho que o Ben Affleck tinha 20, o Matt Damon 22. O filme estreou quando eles tinham, acho que 27 e 25. Demorou 5 anos, né, na produção. Mas é um baita de um filme e, mano, Robin Williams é muito louco nesse filme. O Robin Williams desculpa o termo, ele era foda, né? E aí, Ulisses, esse filme pra você, cara? Então, uma coisa curiosa, né? O Matt Damon e o Ben Affleck são amigos, né? Como a gente já vê bastante em Hollywood, né? Produções assim, de pessoas ou parentes ou amigos de faculdade, etc. Eles são amigos há muitos anos. Sim. E inspirado no Stallone, por causa do Rocky 1, aconteceu, o Stallone escreveu o Rocky 1, ofereceu para o estúdio queria comprar, ele negava, o estúdio queria outra pessoa no papel de Rocky. Ele queria que ele vendesse o roteiro e só. Ele falou, não, eu quero vender a ideia, que é o roteiro e a minha atuação. E tanto que ele bateu o pé e deu certo, né, no Rocky 1 em 76. Então, inspirado nessa história, os dois fizeram a mesma coisa. O Hollywood não queria os dois, e não, a gente quer... Porque é uma boa história, mas se você for pensar que são dois atores... Tanto é que uma das curiosidades que eu vi é que o estúdio só deu assim, ok, pode quando eles conseguiram que o Robin Williams fosse... Exato. Legal. Fosse parte do elenco. Por isso que o filme demorou esse tempo todo, né? Porque, é um filme assim, não é um filme caro. Não, né? o orçamento 10 milhões. Pra hoje é... Nada, de pinga. Entendeu? É um filme que em 97... Até em 97 o dinheiro de pinga, né? 97 ano do Titanic, velho. Do Titanic, do que a gente já comentou, teve Batman Robin. Teve o Steel, acho que é porcarete. esse nem o dinheiro de pinga foi. Não, esse foi sei a lá, pinga, o amendoim da... Eles gastaram dinheiro não no filme, na pinga, né? Fizeram o filme. Os caras beberam tudo, ixi, agora faz o filme que sobrou. E, enfim, então assim, é bem legal essa história, né, que os dois batalharam bastante. É um pouco autoral até, né, a história da vida autoral, deles, né, tanto é que o nome da namorada no filme era o mesmo nome da namorada do Matt Damon na época. E inclusive a Minnie Driver, que pra mim, pessoalmente, era uma crush minha da época, de 97, eu tinha 17 anos, e eu acho essa atriz maravilhosa, ela é linda, ela é talentosa, ela canta muito bem.
Se você assistir... E ela se envolveu com o Matt Damon. Nas gravações foi muito intenso, né? Porque ele repetia as falas da namorada dela, então acabou repetindo sensações que eles namoraram, né, nos bastidores. Né? Temos o Stellan Skarsgård, né? Que faz o professor Gerard Lambeau, que é o cara que descobre no personagem do Matt Damon a genialidade, que eles são assim, trabalhadores braçais, né? Trabalham com demolição, obra. Ele também faz um bico de faxineiro na faculdade. E o professor coloca um desafio no quadro, um teorema, né? Que precisava ser provado, coisa que acho que eles levaram 5 anos, né? Equipe de matemática da faculdade. E ele resolve assim, ele passa, pega o giz, ele olha assim e começa. E termina. E o professor achava que era um dos alunos, né? E aí ele fica de bituca assim, só aí ele descobre que é o faxineiro aqui. Foi o faxineiro, aí ele viu, o que você tá fazendo aqui? Volta aqui! Aí o moleque, vai se danar. Não é danar, que ele fala. No dublado tá danar, vamos manter aqui o nível. O nível. E, então assim, essa é a premissa do filme. Então você tem um garoto que tinha tudo para ser um gênio, mas ele veio de baixo, né? Porque depois vai ser contado a origem dele. Trabalhava com os amigos, inclusive tem o Casey Affleck, que é o irmão do Ben Affleck, como um dos amigos lá, né? É pra você ver que é um negócio bem familiar mesmo. O cara foi, põe o meu irmão aqui, vai ser esse. Não é questão de ser... Qual é o nome dessa palavra quando você põe familiar? Nepotismo. Nepotismo, não é isso. É questão de, tipo, não tem dinheiro pra contratar ninguém, vai você mesmo. Provavelmente devia ter um primo lá fazendo também. E curiosamente, também na produção desse filme tem o Kevin Smith, né? Que é um grande nerd, né? Que começou desse jeito também, né? Começou desse jeito. E aí o Dogma ele dirige porque ele conheceu os garotos nesse filme, né? Mas só uma coisa sobre o filme ainda que você não comentou. Do nome, a gente geralmente critica as traduções, né? Tipo, hangover vira se beber não case, umas coisas meio pastelão, né? E esse eu achei muito bom, né? Gênio Indomável, deu muito certo em português, assim, acho que é um trocadilho bacana, eu adoro trocadilho, e achei que ficou muito bom no nome do filme. Mas vocês comentaram da Skylar, acho que tem uma pergunta bacana pra gente começar aqui as nossas reflexões sobre um diálogo da Skylar com o Will, que já é no final do filme, mas que mostra muito essa questão da genialidade dele, que ela fala assim: estou aqui há 4 anos e tudo é difícil pra mim, né? A gente estuda em Harvard, muita gente aqui tem essa dificuldade e pra você é fácil, né? Eu não entendo como a sua mente funciona. Eu ia falar disso. Aí ele pergunta, você toca piano? E ela fala, sim, um pouco, mas o que tem a ver isso, né? Não, quando Mozart e Beethoven olham pro piano, eles simplesmente tocam. E eu, quando vejo essas equações, essas coisas, eu também simplesmente faço. É algo que é um dom. E aí a pergunta para vocês dois existe algo que você classificaria como um dom, algo que é mais fácil para você fazer do que para outras pessoas normalmente? Olha, acho que até eu sei a resposta, mas eu acho que você sabe, eu acho que quem está assistindo sabe. E acho que aqui no caso um pode responder pelo outro. Olha só. Eu acho que aqui é assim. Responde um pelo outro aqui. Sim, eu sou músico, já falei em vários dos outros episódios. O Ulisses é um artista. Mas assim, é que tem aquela questão que você falou. Puxar outra coisa. Você tem. Dá pra você trabalhar isso, né? Sim, sem dúvida. Dá pra você trabalhar, mas eu acho que o dom mesmo, você consegue analisar. Eu trabalho aqui na escola com crianças, você percebe alguns que você fala, nossa, velho, que facilidade que tem, aquela coisa da facilidade e tal. É lógico que você está falando na época do Mozart, assim, que é uma coisa que é surreal, né? É uma coisa que se você não acredita, ou se você tem, de repente, a questão de espiritualidade e não acreditar, de repente, em Deus, eu gostaria de conversar e falar assim, cara, mas como é que você explica esse moleque de 3 anos fazer isso aí? Eu já ouvi falar, existe uma coisa na música que chama ouvido absoluto. Sim. Que é você ter uma audição, uma percepção, que assim, por exemplo, você toca uma nota no piano, pra mim é um som. Pra você é um som. Pra esse cara, parece que o piano vira pra ele e fala assim, do. Ele ouve o nome da nota no som, desculpa. E aí eu tenho uma história de uma professora que me falou que uma vez ela estava tocando e tinha um rapaz pintando o apartamento dela e ele falou, moça, o seu piano está desafinado. E ela era uma professora de música. E depois ela chamou o rapaz para fazer a afinação e estava realmente... Falou, essa nota aí tá mais baixa. Mas eu não sei se pra você foi fácil, assim, sentar e falar assim, pô, o primeiro traço que eu fiz, o primeiro desenho que eu copiei foi uma coisa assim. Mas até antes de passar pro Ulisses, só um
pequeno comentário que eu preciso fazer, senão tem uma úlcera. Você comentou de ouvido absoluto, meu ouvido é quase absoluto. Meu ouvido é obsoleto. Ulisses, agora com você, se é que você consegue, depois dessa piada, fazer o seu comentário sobre a sua bela arte. Que então você tá, estamos falando de um gênio, o cara é matemático, né? Para ele, a matemática é como a música para o Bruno, a arte para mim, o cinema para você, é o que nasceu. Existiu uma discussão no meio artístico da parte visual, né, que é o que eu trabalho mais, que é a questão do dom, né? Dom existe. Aí existem muitos artistas profissionais que estão falando que dom na realidade não existe, o que existe é treino. Olha, eu vou ser sincero para você, eu sou um artista nato, ou seja, eu nasci assim. Dom, para mim, é a primeira habilidade, ou seja, é a sua desenvoltura para aquela função e depois você precisa de técnicas para aprimorar. No caso do desenho, que é o que eu trabalho, eu já vi pessoas que não tinham a menor vocação resolver, ou por hobby, ou por desafio pessoal, ou porque calhou de estar lá no momento, resolver fazer alguma coisa e a pessoa desenvolveu. É óbvio, não é uma coisa que a pessoa deseja muito, ela não vai virar o Da Vinci. Mas ela desenvolve bem com técnica. Então tudo é aprendido, tudo a gente aprende, né? Sim. Comigo foi assim, foi nato, como eu já falei no outro vídeo, alguém falou, esse menino vai ser desenhista, isso entrou com uma doçura, porque foi o que eu peguei para desenvolver. Eu peguei uns lápis, giz, caneta, isso aqui, e fui fazendo. Eu lembro de um dos primeiros desenhos meus, eu tinha 3 anos de idade, eu tinha um cachorro de borracha, né, esses que crianças para morder. Eu lembro que eu copiei esse cachorro. Eu lembro, o meu irmão ele desenhava muito carrinho, ele tinha uma facilidade, só que ele parou de desenhar. Mas ele desenhava muito carrinho. Então eu gostava mais de figuras humanas e animais e ele de máquinas e carros. E ele meio que parou. O meu filho também desenha muito bem. E também é excelente matemática. As coisas de matemática que está aqui é do meu filho. Olha só. Ele tem uma facilidade igual a do Matt Damon para matemática. E, então assim, eu tenho certeza que há dons. Nem todos são artísticos. Às vezes a pessoa não percebe. Tem pessoa que tem o dom da oratória, tem pessoa que tem o dom de administração, esportes. Sim, sim. Tem dons para tudo quanto é canto. Então é aquela primeira habilidade de desenvolvimento. E aí você vai levando. Uma coisa que vocês falando, eu pensei, até para quem está assistindo também, ter essa reflexão, né? Eu sou muito fã da curiosidade. Eu acho que essa questão de dom é muito por isso, né? Como é que eu descubro meu dom? Vai viver, né? Experimenta andando de patins, ver se dá certo, depois tenta skate, ou vai pintar alguma coisa. E uma coisa que faltou pra mim um pouco, na minha infância, e bastante pro personagem do Will, que é exatamente ser assistido. Sim. Então, porque obviamente no filme começa ele resolvendo a equação, mas obviamente isso partiu da curiosidade dele. Não é uma questão que ele nunca tinha visto aquilo na vida. Não, isso, tem livro pra caramba. E aí ele nunca viu e ele olhou aquilo e fez. Então assim, não é tipo assim, o faxineiro que virou matemático, era o matemático que era faxineiro. Isso, exatamente. O Chino até provoca isso. Por que você foi ser faxineiro numa faculdade? Você queria mostrar alguma coisa. Então, e o legal é assim, próximo uma coisa que você vai conhecendo o personagem do Matt Damon, do Will, da mesma forma que você vai se conhecendo. Isso é fantástico. Ele vai se revelando. A construção do personagem é a nossa construção. Então, a gente às vezes vai agindo por impulso e não tem muito bem o porquê. E você vai vendo, por exemplo, o filme começa praticamente ele brigando, com atos de violência, né? Tá tocando a música Baker Street que toca no GTA, que é o jogo de violência. Os caras no carro saem, começam a brigar, não sei o que, vai parar na cadeia, e aí o que muda a vida dele realmente é a prisão, né? Que o juiz ele tenta se defender, tenta dar uma de advogado, o juiz puxa a ficha dele e fala, você já foi condenado por isso. E ele se achando, né, o máximo, porque ele é muito arrogante, como todo gênio, né? Sim. Mesmo ele não tendo nada, ele é muito arrogante. E então, como sentença, você vai trabalhar então com o professor e também fazer terapia. Na verdade ele vai preso primeiro, o professor vai atrás dele e fala assim, eu consegui convencer que você fique em liberdade contanto que você me ajude e faça terapia. Exatamente. Ele falou, ajudar você, beleza, terapia não. E tanto que o primeiro terapeuta ele botou pra correr rapidinho. Foram 5. Mas é muito bom essa virada aí. Bruno, você...
Não, pode seguir aí, pode seguir. Não, então esse comentário aí do quanto ele provocava os terapeutas, né? Sim, então ele achava o ponto fraco daquele cara e falava, um deles ele descobriu que era homossexual e aí provocou o cara nisso. Ele descobriu não, ele fala isso, não se sabe, né? Eu acho que ele joga. Parece que sim. Ele joga com o ego do cara, né? Ele joga com o ego e ele é muito inteligente realmente, ele percebe muitas coisas, até no quadro que ele é o talentoso Mr. Ripley também. Também. 2 vezes, né? Ele já era um treino para esse próximo. E ele quer provar pro cara que talvez ele saiba ler melhor o outro do que ele está lendo, né? Ele próprio. E aí tem o diálogo, pra mim, é o mais fantástico deles, que é quando, no segundo encontro do Sean com o Will, que o Sean fala assim, eu fiquei pensando sobre o que você falou sobre o meu quadro, né? Porque olha para um quadro e aí ele provoca, né? O Sean falando assim, você casou com a mulher errada, né? Sua mulher que foi, ela te furou, ela te largou, não sei o quê, e o Sean fica louco, ele ameaça ele, pega pelo pescoço e fala assim, nunca mais desrespeito minha mulher e tal. E aí no segundo encontro ele fala, né, que eu só dormi, eu fiquei pensando no que você falou no meu quadro, eu só dormi quando eu percebi que você era um garoto, que você não conhece nada, que você sabe. Então assim, esse diálogo é muito... mostra uma sabedoria do Sean incrível, porque geralmente quando alguém nos provoca, quando alguém nos... você explode desse jeito, você não vai querer nem ter mais contato com a pessoa. Não quer ter mais contato. E ele soube separar o que era dele e o que era do outro, né? Então, a esposa dele morreu, né? É pior ainda. Exatamente, a esposa morreu de câncer, ele conta isso, é terrível a história. Então ele se doeu muito na hora, ele explodiu, mas depois ele, peraí, por que ele está fazendo isso? Ele está na defensiva, na ofensiva, na verdade, para poder ninguém mexer com ele, só que ele precisa de ajuda. Então isso foi fantástico, né? E mostra muito de autocontrole. Então uma das perguntas que eu faço é o quanto você consegue entender quando você está com raiva, se aquilo é seu ou é do outro, né? A gente geralmente projeta, a outra pessoa me irritou. Na verdade, eu me irritei com alguma coisa do outro que diz sobre mim. Como é que é fácil para vocês identificar isso e tentar não odiar aquela pessoa e sim tentar entender o que você está sentindo? Olha, eu vou dizer por experiência própria. Antes de só mencionar uma coisa que é uma qualidade / habilidade do Will, que ele trabalha muito com a reversão, né? Ele sempre reverte os papéis, sempre. Sim. Não só com o terapeuta, com todo mundo na vida dele, ele começa a reverter os papéis. E no caso do Sean, ele tentou ser terapeuta, tentar fazer as perguntas e ouvir. Só que no caso dele, eu acho que ele fez isso para poder ter a confiança do terapeuta, para depois ele poder falar, né? Mas no princípio foi realmente para invadir, porque desestabilizar. A defesa dele é o ataque, sempre, né? E tem uma coisa também, né, que não sei se é uma coisa que acontece, gênios, não sei, conheci muitos, mas pelo menos que você vê em filme, normalmente eles não acreditam muita coisa de terapeuta, né? Eles acham que é meio fraude, né? E ele fala assim, eu não preciso de terapia. Mas na realidade a nossa sociedade, principalmente a brasileira aqui, começou a levar a sério a terapia há pouco tempo. Antigamente a terapia, você achava que era louco, psicólogo, né? Era médico de louco, assim que as pessoas falavam. E isso... Ainda tem gente que pensa sim, e isso foi um desfavor. Eu não preciso de jeito nenhum. E também teve o desfavor que alguns profissionais fizeram, porque como tudo no mercado tem um profissional ruim. Sim. Então a pessoa passa por um terapeuta ruim, pronto, terapia não funciona. Que é o caso do Will. Ele achava que terapia não funcionava porque ele passou por vários. É no caso do Joker, que a gente falou, né? Sim. O cara ele fica falando com a mulher e tipo, você não tá ouvindo o que eu tô falando. Você não tá me ouvindo. Entendeu? Então assim, isso faz com que as pessoas desacreditem na terapia, mas depende do profissional, né? Óbvio. Sim. Então, assim, eu passei por muitas coisas parecidas com o Will, lógico que nada tão intenso assim, né? Então, eu sempre fui a pessoa ao contrário, eu nunca fui assim agressivo, fui muito pacífico. Né? Então, eu entendo ele da forma reversa, entendeu? Eu falei que ele faz, eu também faço isso. Eu entendo da forma reversa, e eu fui educado, né, pela minha avó, a não brigar, não ser agressivo, etc. Eu sempre penso no dia seguinte, eu sempre penso no segundo depois. Eu falei muito com meu filho na época, né, da adolescência, que foi muito agressivo, exatamente nisso. Pensa no segundo depois do ato, um segundo depois. Então, eu sempre tive isso. Então, eu já tinha esse controle.
Curiosamente, ultimamente que eu ando mais raivoso. E não é questão de pandemia, não. Talvez seja idade. Pode né? ser. Talvez seja idade que você se permite. É o velho chato que sai do meu gramado. Exatamente, eu tô quase lá. O velho do Up. O Sr. Fredericks. Eu ainda não tô o Sr. Fredericks aí. Ainda não tô muito o Sr. Fredericks, mas eu acredito que eu posso acabar ficando. Mas assim, eu ando perdendo a paciência mais rápido, só que eu não explodo tanto. Eu tomo uma atitude, penso, respiro. Às vezes eu tenho o privilégio de ter alguém do meu lado para já me dar uma acalmada. Mas assim, mesmo que eu exploda, é uma explosão contida. Eu sempre sou uma pessoa mais contida. Eu não sou uma pessoa muito impulsiva na questão de agressividade. Então, eu sou uma pessoa que eu sei quais são os meus limites. Eu sei quais são os meus limites. É importante. E é importante. Eu precisei saber, né? Sim. Quais são os meus limites. Então, tem hora que eu me deixo levar, seja a situação que for boa, ruim, trabalho, lazer, o que for. Mas peraí. Aí eu tenho essa válvulazinha assim, sabe? Tipo, aperte em momentos de emergência, ou então não aperte jamais. Eu meio que tenho isso aí. Só que eu acompanho pessoas, né, ao longo da minha vida que eu percebo que não tem. E muitas vezes eu me identifiquei muito com os dois personagens, né? Eu fiz a reversão, quando eu assisti esse filme, eu falei, eu era adolescente, eu me identifiquei muito com os dois. Ao mesmo tempo que eu me via no Will, eu me via no chão. E muitas vezes na minha vida eu fui assim, muito conselheiro, até hoje. Eu tenho clientes que saem comigo, amigos, tudo. Então, eu procuro ser essa pessoa, né? Que ouve, que para, que escuta, que aconselha. Eu também não sou impulsivo. Eu acho que eu nunca briguei na vida, briguei de brigar mesmo. De dar uma respirada fundo, eu me irrito com algumas coisinhas, talvez hoje também com coisinhas pequenas. Eu irrito ele, apontou pra mim. Até brinco que tem um comediante que fala que quando você entra dentro de um carro você vira outra pessoa, que deveria ser onde você tem que ser mais responsável. Tem um pateta que ele vira. Você tem que ser mais responsável ali, porque você tá com uma arma na mão, praticamente. Exatamente. E ele comenta que isso aí, que ele fala, mano, quando eu tô num carro eu sou outra pessoa, todos os negócios de viver em sociedade vão pela janela. Eu não eu fico irritado com algumas coisas em trânsito, eu fico irritado, mas não sou de buzinar, de xingar, eu não sou, eu sou bem, respiro fundo. A minha esposa sabe quando eu já tô irritado porque eu já fico mais quieto na minha. E eu até brinco também, tem um professor aqui que a gente fala que existe, tem até um vídeo na internet que fala dos homens entram na caixa do nada. Então eu acho que eu entro na caixa do nada, porque aí eu começo a pensar outra coisa e o que está acontecendo em volta já não... Voltamos pro divertidamente também, entro né? na caixa... pensando no futebol e tal. Eu entro nessa caixa aí do nada. Então eu não sou impulsivo mas essa coisa de você entender, pô, será que eu tô com raiva dele ou é alguma coisa minha, é difícil de você... Tem algumas coisas que eu vejo e eu falo assim, cara, me dá uma... Eu falo, meu, esse cara aí, tipo, aí eu fico pensando, pô, mas será que é esse cara ou sou eu? Eu acho que eu já falei isso num outro encontro, mas que cabe, né, nessa conversa, falar que a raiva, né, eu vi isso uma vez, achei muito legal, a raiva, ela é muito importante, ela é um sentimento bonito, né? Talvez não divertidamente, de ter talvez falado. Que ela nos dá um sinal de que alguém ultrapassou algum valor nosso. Sim. Então se você para de culpar o outro pela raiva que você sentiu e fala, espera aí, o que foi ultrapassado aqui, como é que eu me posiciono, aí é aquele pensar um segundo depois, né, pra agir. Uma coisa, aí filosofando um pouquinho, né, eu vi acho que do Karnal uma vez, ninguém é capaz de te irritar, ninguém. Você se irrita com alguma coisa. Então, eu ia citar o Karnal mesmo. Quando você percebe isso, você fala, cara, tá comigo a responsabilidade de fazer isso não acontecer mais, ou pelo menos eu entender por que isso acontece e tentar me desenvolver nesse sentido, né? É muito legal. Sim. E outra coisa que você comentou, Liz, que eu acho legal também o pessoal pensar, em todo filme que você assiste, eu sempre bato nessa tecla nos encontros, né? Você falou, às vezes eu me identifico com o Will, às vezes com o Sean. Isso é muito rico, né? Qualquer tipo de conteúdo que você vê e que você gosta, por que eu me identifico? O que nesse cara me representa? Essa projeção... Isso só acontece quando os personagens são bem escritos, porque ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Exato. Então, por isso que você consegue se ver nos dois também, porque você pega... Você entende. Quando isso acontece, aí o cara fez personagens ricos. Agora, sim, quando você... complexos, né?
E não aquela coisa assim, super virtuoso ou só super o vilão terrível. Ou no caso, por exemplo, do personagem do Casey Affleck, né? Que é o inútil do filme. Ninguém vai falar, eu me vejo nele. É o inútil. Não, você pode ver e você fala, eu sou irmão da estrela do negócio, então eu vou estar. Pode se ver nesse aspecto. Exato. Bom, aí não sei se tem mais algumas perguntas aí, eu vou falar algumas curiosidades sobre o filme. Mas fala as curiosidades, vamos mesclar um Não, porque a gente tava falando do Robin Williams, que ganhou o Oscar, esse filme ganhou 2, né? Foi de melhor ator coadjuvante e melhor roteiro, que aconteceu igual o Rocky Balboa, né? Eles ganharam, o Ben Affleck e o Matt Damon, assim como o Sylvester Stallone ganhou pelo Rocky Balboa, o Rocky 1, né? Rocky, um lutador, né? Rocky, o lutador. Então tem uma curiosidade interessante que é o seguinte, né? Todo mundo conhece o Robin Williams, ou a maioria conhece, com filmes de comédia. Ele era um comediante. Sim. E normalmente esses comediantes têm uma facilidade muito grande para dramas, até porque eles falam que muitos comediantes, a máscara deles é a comédia. Os caras são depressivos, tristes. Sim, eu acredito que sim. Aqui no Brasil você tem o caso do Whindersson aqui no Brasil, né? E no caso do Robin Williams também. Porchat. Sim, a gente tem no caso do Robin Williams uma pessoa que tinha problemas seríssimos com drogas durante os anos 80, quando era o auge dele. Perdeu o melhor amigo dele, né? Sim, o Christopher Reeve, né? Não? O Christopher Reeve é um grande amigo dele. Não, o Christopher Reeve, eles foram colegas de quarto, amigão, né, os dois. Só que o amigo mesmo dele, assim, era o John Belushi. Ah, sim, sim. Ele amava o John Belushi. E no dia que o John Belushi morreu, ele tava junto. Aí ele saiu da boate, deu meia hora e morreu. E o Robin Williams, ele tinha essa facilidade da comédia, o gênio da comédia. Ele era um gênio da comédia. Sim. Inclusive, recomendo, se é que tem ainda para achar no YouTube, tem uma coisa de entrevista que chama Inside the Actor Studio, que os caras é uma faculdade que os caras levavam umas celebridades para falar sobre a história da carreira e tal, com alunos, e depois no final tinha uma pergunta de alunos, né? O episódio dele é o mais longo, porque ele é uma força da natureza, assim, a facilidade de improvisação e tal. Sim. O episódio, o cara leva 45 minutos para conseguir fazer a primeira pergunta, porque ele começa, e a galera rindo, ele começa e muda de personagem, que é da onde até... incrível, né? Que é da onde veio até do Genie, o Genie do Aladdin, que ele é o gênio do Aladdin. Todos os personagens, não é que os caras criaram o personagem e ele fez as vozes. Não, ele fez as vozes e os animadores foram lá e criaram os personagens em cima da doideira dele. Porque lá nos Estados Unidos não é dublagem, lá chama-se voz original. Então primeiro o cara grava, depois eles desenham. E aí foi essa loucura. E aí tem uma cena nesse filme, que eu acho que quando eles estão começando a se conectar, que ele conta da história da esposa. Essa é muito boa. É genial. Inclusive eu aprendi que a intimidade com essa fala. Sim. E que é a questão que ele fala da flatulência da esposa. Eu não sei se vocês sabem, essa cena que o Matt Damon ri pra caramba, que ele fala, pô, que puta graça, o cara é bom, ele ri bem, né? Ele tava rindo de verdade, porque o diretor falou assim, Robin, conta uma história engraçada. E aí ele começa a contar, é tudo improviso aquilo. E aí o Matt Damon tá rindo de verdade. E aí tem uma hora que o Matt Damon contou isso aí, que a câmera dá uma mexida, porque o câmera riu. Ele não conseguia parar de rir. Cara, a gente ri muito nessa cena. Porque o Robin Williams falou assim, cara, agora é o seguinte, você precisa contar uma história engraçada aí de uns 5 minutos, e aí ele vai contando, e aí cada take ele inventava outra história. Esse foi o que eles acharam mais legal. E uma curiosidade também, o Robin Williams foi levado para conhecer uma gorila chamada Coco, né? Que é um dos primeiros estudos de ensinar a linguagem de sinal, né? Que aqui no Brasil nós chamamos de Libras, mas não é um nome que se fala no mundo inteiro. Cada país chama de um jeito a linguagem de sinal. Eu descobri há pouco tempo isso e foi uma explosão na minha mente, até porque é Libras, né? Isso é Brás. É Brás de Brasil. Eu falei, nossa, como eu sou tonto, eu não tenho percebido isso antes, né? Então, mas é isso. E aí ensinou a linguagem de sinal para a gorila, né? Ela passava filmes para assistir o filme do Robin Williams. O dia que ela conheceu, ela reconheceu ele da capa do filme, né? Abraçaram, brincaram, beleza, foi muito legal, né? A gorila lá conheceu ele. Isso foi acho que nos anos 90. Quando ele veio a falecer, a treinadora dela falou que o Robin Williams morreu. A hora que ela falou que ele morreu, a gorila pegou a foto e fez o sinal, tipo, é ele que morreu? A treinadora falou que sim, ela fez assim, triste. Ela lembrou dele e ficou triste.
Nossa senhora, né? É um cara realmente marcante. E uma coisa assim, que até uma fala agora pra cortar, né? Mas dá pra gente colocar essa cena dele contando isso e o pessoal rindo? Porque às vezes eu falo a cena aqui, às vezes é bem melhor. Eu acho que eu posso tentar, não sei se vai bloquear o vídeo, né? My wife used to fart when she was nervous. She had all sorts of wonderful little idiosyncrasies. You know, she used to fart in her sleep. I'm sorry I shared that with you. One night it was so loud it woke the dog up. She woke up and got like, "Oh, was that you?" I said, "Yeah, I didn't have the heart to tell her." Oh, God. She woke herself up? Yes. Oh, Christ. But Will, she's been dead 2 years, and that's the shit I remember. It's wonderful stuff, you know? Little things like that. Yeah, but those are the things I miss the most. The little idiosyncrasies that only I knew about. That's what made her my wife. Boy, and she had the goods on me, too. She knew all my little peccadillos. People call these things imperfections, but they're not. Oh, that's the good stuff. Essa cena que a gente comentou agora do Sean conversando com o Will e eles dando muita risada, a gente vai tentar colocar aqui. Se não der, assistam, procurem, né? Que é uma cena depois que eu ponho o link também aí. Deve ter algum recortezinho na internet. Ou a gente coloca o link aqui pra vocês. Mas é uma cena que você ri muito junto com eles. É um filme de drama, né? Mas nesse momento você gargalha junto com os personagens. Isso é fantástico. Não vamos tentar replicar a cena aqui porque não ia ficar tão legal quanto foi no original. Mas assim, é de gargalhar, é contagiante a gargalhada do Matt Damon, Porque é real. Will, porque é real, e do Robin Williams também. Então aqui, fazendo aquela pergunta para terminar bem, né? Eu já fiz uma pergunta parecida em outro encontro, mas o gatilho é diferente, a história é diferente. Então, qual foi a cena, a situação, pensando no seu relacionamento atual, né? E vocês dois têm relacionamentos amorosos, são casados, né? Mas pra quem estiver em casa, se não tiver, pensa... Não um com o outro, né? Se fosse Ainda não, também, né? Se não fosse também, tava tudo certo. Mas... Não, só explicando. Só pra deixar claro. E essa cena que o Sean conta é uma cena com a esposa e falando sobre relacionamentos pro Will, né? Que intimidade é isso, e o Luiz comentou bem. Ele descobriu que era intimidade a partir daí, né? Porque realmente essas coisas pequenas e bobas do dia a dia a gente acaba, no caso do Sean, sentindo falta, porque a esposa dele já não fala mais. Mas o que eu queria que vocês tentassem lembrar é essa cena dessa intimidade, seja com alguém que você se relaciona hoje ou alguém da família, enfim, um irmão, né? Qual foi aquela cena que vocês deram risada de, sabe, Olha, eu tenho uma de ontem. Ó, que sensacional. Não, porque a gente tem isso sempre. Eu falei, intimidade é isso. São essas pequenas coisas, essas coisas do dia a dia, esse momento de relax dos dois, né? Não tem um roteiro pronto, assim, agora eu vou fazer isso pra ficar impactado. Não, foi simplesmente um memezinho que eu peguei e mostrei pra ela. E minha esposa, ela odeia rir de noite, que ela falou que para rir, ela desperta, ela acorda e não consegue dormir. E não tem jeito. À noite você deita, você tá mais relaxado, você pega o celular, você começa a zapear. Você acaba vendo uns memes, não tem jeito. Peguei, eu olhei e falei, você, a hora que eu mostrei, ela riu tanto. Que é um meme que tá assim, tá o Barney o dinossauro, que é aquele dinossauro infantil, e escrito assim em cima. Eu, quando estou falando, né, como eu me vejo. E do lado tem o dinossauro T-Rex do Jurassic Park, assim, ó. E a frase, como as pessoas entendem, eu falei, ó você aqui. E justamente na hora que ele ia dormir... Justamente, ela riu pra caramba. E ela riu de soluçar. Mas são essas pequenas coisas, né? Você vê uma intimidade, um momento de vocês que marca, né? Bom, tem várias, mas assim, eu lembro perfeitamente também uma vez que a minha esposa, ela teve um pequeno acidente no trabalho, que ela torceu o tornozelo, e aí a gente mora num apartamento que não é tão grande, o banheiro é pequeno, eu tentando ajudar ela a tomar banho com a perna engessada. E aí você fala, cara, tipo, sabe, todo o glamour do casamento de você, mano, vai tudo por água abaixo, você tenta dar banho na pessoa com a perna enfaixada,
E aí, revoltada porque a água tá fria, a água tá quente, a água tá o quê? Aí o banheiro é pequeno, o apartamento é pequeno, aí bate no box e cai shampoo. Aí você fala, cara, o amor acaba ali, velho. Aí entra a intimidade. Vira outra parte, vira do amor. A paixão, né? vai, né? A paixão. É. Então tem várias coisas, mas eu acho que isso aí é de rir mesmo, de depois você fica, mano, que coisa, que situação. E inclusive, como diz o personagem do filme, ele fala que é dessas coisas que ele sente falta. Sim. Porque esse tipo de coisa você só esse tipo de coisa você só tem quando você tem alguém. Sim. Né? Você tem um relacionamento. De verdade. Mas a pessoa fala, não quero me relacionar, mas tudo bem, mas eu digo, é quando você tem alguém na sua vida, pode ser a mãe, o pai, o irmão, sabe? Quando você tem alguém que você se abre, que você cuida, que cuida de você, ou até mesmo você é sozinho, tem uns cachorros, mas quando você tem esse tipo de situação, é que realmente você tem um lar, você tem uma intimidade. Sim. Senão fica... E normalmente é pra você rir, né? Não é? Talvez até você ficar bravo na hora, mas passa um pouquinho. No dia seguinte, já lembra de ontem que você caiu? De chorar, de rir, você fala, cara, é esse momento que você fala, mano... Eu vou contar uma minha também, que foi... Eu sou noivo e moro com ela agora há pouco tempo, faz 3 meses, né? Então eu tô começando uma vida a 2 aí, mas eu sou muito de contar piada pra mim. Então, que nem eu falei do ouvido absoluto, obsoleto. Se vocês não rissem, eu estaria super feliz com a piada que eu fiz. Tá, que bom. Lógico que quando os outros sim, eu acho mais legal. Mas eu conto porque é algo que eu falei, senão me dá uma úlcera. E ela nunca foi assim. Pelo menos não era. Aí a convivência tá fazendo ela... até a tentativa de fazer rir frustrada, a gente dá risada por isso. E ela contou uma piadinha, criou uma piadinha lá que foi horrorosa, mas ela saiu rachando o bico, ignorando a minha falta de riso. Eu falei, cara, você tá andando muito comigo, sabe? Você contou uma piada pra você e dane-se o público se tá rindo, se não tá, sabe? Aí falando de meme, é o outro dinossaurinho, né, que conta piada e tal, aí ninguém ri, ele meio que começa a chorar, né? Não, a gente não é assim, a gente conta pra nós. Então são as pequenas bobagens do dia. Se você tem isso com a pessoa com quem você está hoje, seja relacionamento amoroso ou com a sua família, irmão, amigo, mãe, sei lá, curta, porque é isso que a gente faz a vida. Eu acho que é um dos melhores ensinamentos do filme, numa cena que nem estava no roteiro, mas que foi tão natural que se tornou marcante. Sim. Então, beleza? Mais alguma coisa? Dar um pouco de desfecho da história, né? Então, assim, ele foi um cara que depois o terapeuta descobre que ele morou em vários lares, por isso que ele tem esse comportamento. Ele não é diagnosticado com nada, assim. Não chega a ser diagnosticado, mas... Ele é órfão, né? Ele teve muita rejeição, ele apanhava também, uma série de coisa. Então, assim, então você vê que é um cara que ele não tinha nada e ele se debandeou com uma família postiça, que eram os amigos, ou seja, todo mundo igual, violento, agressivo. Ele se sentiu acolhido ali. E aos poucos ele foi se tornando um adulto, que tinha 20 e poucos anos já, né? Então aí ele se doou, né, para o terapeuta. Esse tem um momento lindo no final, que eu achei aquela cena... It's not your fault, it's not your fault. Essa cena é terapia para qualquer um. É maravilhosa, não tem como não chorar com essa cena. E aí depois, tem a garota, a Skyler, que ele repele ela bastante, né? E mesmo assim não tem jeito. Então eu achei legal essa construção do personagem, essa apresentação do personagem e a evolução. Então o legal é que o filme não é só tipo um filme para acabar feliz, não, mas é que todos nós temos momentos ruins, né? Só que aí cabe a gente viver naquele ciclo para sempre ou fazer algo para mudar. Às vezes o meio ajuda, às vezes atrapalha. Ele vivia em meios que atrapalhavam, até ele encontrar meio, né, que foi melhorando, foi mostrando para ele quem ele era, quem você é. Porque às vezes, não é que o olhar do outro é mais importante, mas às vezes o olhar dos outros, sempre negativo, faz você duvidar de quem você é. E era o caso dele, ele não sabia quem ele era, ele tinha conselho para todo mundo, até para o terapeuta. Sim. É para ele mesmo, que é como todos nós vivemos, né? A gente tem esse problema de, sabe, eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para você, para mim eu não sei, né? Então, por isso que a terapia foi importante, é importante, por isso que você viver em sociedade é importante, para que um pouquinho de cada um ajude a te definir também, né? E ele precisou. E mas isso tem que ser escutativa, né? Tem que estar aberto a isso. Exatamente. Isso depende muito de você. Então isso que foi bacana. Então, assim, o filme vale muito a pena
por causa dessa jornada do herói, Sim. né? E quase isso, né? E a quebra Sim. dessa casca, que cada um tem também, né? Sim. Dele era mais dura, mas nós temos a nossa. Então é isso que eu acho bacana, porque serve para todo mundo. Serviu para mim, serviu naquela época e ainda serve hoje. Muito bem, Bruno. Então, acho que é isso aí, né? É isso, obrigado, gente. Beleza, então esse foi Gênio Indomável, filmaço aí de 1997. Procura aí na internet o que você acha. Ou compra o DVD, ou compra o Blu-ray e tal, porque acho que vale a pena. Tem pra alugar no YouTube, é R$4,90. Pra quem tem esse hábito, né? É bem legal mesmo. Eu E curta sempre aí. sugiro no cinema o oficial, né? E é no YouTube. Então, curta aí, assista, reflita sobre as coisas que o Luciano perguntou. E então espero que vocês tenham gostado. Repetindo o que o Ulisses falou no começo do vídeo, deixa um like aí pra gente, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal se você está inscrito, dá uma olhada lá na playlist da parceria, dá uma olhada nos outros vídeos que tem aí também, da parte que é de super-heróis que eu e o Ulisses fazemos. E no próximo episódio a gente vai estar aqui discutindo outros filmes, aqui com o Luciano do Alto Conhe Cinema. Valeu, Luciano, valeu, Ulisses, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Valeu! Valeu, gente.